Todas as segundas-feiras, todas, sem exceção, às 20 horas da noite, nós temos o Evangelho no Lar. É uma atividade que fazemos à distância. Essa atividade não é presencial, então é para aqueles que querem realizar o Evangelho em seu lar. Entrem às 20 horas no nosso canal e estarão fazendo conosco, com mais outras pessoas, ao mesmo tempo, o Evangelho no Lar. É excelente, faz a limpeza psíquica do lar, da sua casa, né? Porque o Evangelho vai fazer uma ventilação, uma limpeza psíquica da sua mente, seu coração, vai lhe provocar reflexões, etc. Mas depois existe a limpeza psíquica do lar após a atividade do Evangelho, então é feita uma limpeza do ambiente espiritual da tua casa. É muito importante fazer isso. Uma vez por semana já é pouco, mas é melhor do que nada. Todas as terças-feiras nós temos duas atividades. A primeira é às 19h30, é o Evangelho presencial. Neste caso, é presencial, então é para aqueles... você terá que dirigir-se até o centro espírita, até aqui no local, e fazendo das 19h30 até as 20h30. Depois, às 20h30, nós temos uma outra atividade, que é a irradiação. Ela pode ser feita à distância e pode ser feita presencial. Estão mais usando a distância, porque às 20h30 já é um horário um pouco mais avançado, muitas pessoas não querem se deslocar de casa. Então, juntamente com outros que vão se conectar às terças-feiras, às 20h30, faremos a irradiação, que é a doação das nossas boas intenções, bons pensamentos ao plano superior, ao plano espiritual superior, e eles farão a utilização dessa energia nos locais necessários. Muitas vezes nem sabemos, às vezes em áreas de muita guerra, muita miséria, muita violência. Mas é importante. É uma forma de eu auxiliar. É uma prática que em outras religiões diríamos assim: entras naquele determinado horário um grupo de pessoas para fazer orações. Nós fazemos irradiações. Bom, depois nós temos sexta-feira, toda sexta-feira, nós temos o lançamento de uma palestra, é colocada disponível no YouTube, né? É importante que a gente assista as palestras, porque ela nos enriquece em ponto de vista, em entendimento, e depois nos auxilia bastante no entendimento da reforma íntima. E aos sábados, sábado nós estamos aqui, nós temos a reforma íntima, começa às 15 horas e vai até às 17. Ele é à distância e presencial. Algumas pessoas querem assistir presencialmente, podem vir. Outros querem só ver à distância ou não podem se deslocar. Estamos aqui conectados também. Quero agradecer a todos que nos assistem à distância. Enviem o nosso link, o link do nosso canal, das nossas palestras, a quem vocês acham que se interessam por esse conteúdo. Para nós é muito importante a divulgação. A doutrina espírita estará chegando em mais consciências, em mais pessoas. Isso é muito importante. É uma forma de nós utilizarmos uma bênção, que é a tecnologia, de uma maneira correta, de uma maneira de dizer a Deus muito obrigado, né? Uma gratidão. A lição de hoje é do número 108. Continuamos com o livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier. A lição de número 108 e o título é Reencarnação. Já é polêmico o título, né? Vamos lê-la e depois vamos explicá-la. Jesus nos diz, está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti.
Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Comentário de Emmanuel. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida, está entre aspas, representa a solução fundamental. Acaso não era os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade? Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como período de refazimento e regeneração indispensável à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo, através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que extinguirá na terra, enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Esta é uma passagem polêmica, porque algumas religiões acreditam, outras não. Umas aceitam, outras não. E é uma das frases, É um conhecimento que a gente percebe que foi retirado das escrituras originais. Exatamente porque surgiram, na época, os interesses políticos. Bom, mas aí retorna, não tem como nós escondermos, lutarmos contra a verdade. Por mais que eu omito, modifico, escondo, a verdade tende a retornar e a sobressair. E as mentiras vão caindo com o passar do tempo, naturalmente. Então, questão de número 108, lição de número 108, reencarnação. Jesus está falando bem claro aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo do inferno. É importante eu entender, porque eu ouvi algumas interpretações e saiu até notícias no jornal, na imprensa, que alguns cristãos radicais leram essa passagem no Evangelho e andaram decepando membros do corpo, já que aquela parte do corpo dele era o motivo de lhe escandalizar, de levá-lo à tentação, a quedas morais. Então, sem uma leitura, sem uma interpretação adequada, ele utilizou-se de eliminar essa parte do corpo que tanto lhe provocava a sua queda.
Mas vamos entender aqui que o Cristo jamais estaria aprovando tal atitude a nós, né? Uma vez que o nosso corpo é o nosso templo, onde o espírito se utiliza no plano terreno para evoluir, crescer, aprender, se desenvolver, não seria possível eu culpar o meu corpo, que é um templo, pelo mal que o meu espírito, o dono do corpo, traz, ou tem, ou pratica. Então, lendo aqui a lição de Emmanuel, diz assim: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser. Não há outra ideia possível de esclarecimento que eu conheço em outras religiões. Olha que eu busquei em diversas religiões algo tão lógico, tão simples, tão racional, quanto a teoria da reencarnação pode explicar. Por exemplo, do sofrimento e do destino. Por que tanto sofrimento e os destinos nossos? Por que nascemos? De onde viemos antes de nascer? O que fizemos, o que devemos fazer aqui enquanto estivermos? E para onde vamos depois daqui? Estes questionamentos acompanham o ser humano desde quando existimos. Desde quando você nasce, há duas perguntas no mínimo: por que estou aqui e de onde eu vim? Mas quando nós estamos dizendo isso, existem inúmeras teorias, mas todas elas são muito superficiais e não conseguem equacionar toda a diversidade de problemas que nós assistimos em nossa vida. Então, um deles é o sofrimento e do destino. Continuando a leitura, em muitas ocasiões, Jesus falou-nos de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. Vamos lembrar que aquela época em que Jesus chega era uma fase em que a humanidade estava extremamente materializada, embrutecida. O teu povo, o povo que havia sido preparado para reconhecê-lo, aceitá-lo, estava escravizado. E estava totalmente deturpado a compreensão da espiritualidade pelos os seus líderes religiosos, que eram os hebreus, líderes dos hebreus. Nessa mudança de escravatura que eles tinham, né? Essa escalada, sai do povo egito, entra para o povo romano e vem acompanhando os séculos de escravidões, é natural que aquele povo que os escravizavam, no caso ali eram os romanos, acabavam mesclando, deturpando a crença que eles tinham na espiritualidade. E os líderes religiosos, até hoje, desde aquela época, não perdiam tempo para negociar a fé humana. Natural. Então eles queriam ser bem tratados, ser considerados, ter os seus direitos. Eles usavam a confiança do povo como como votos, né? Como poder de votos. Então eles negociavam com o Império Romano, dizendo assim: olha, se vocês me derem conforto, se vocês não me perseguirem, me derem as isenções do governo de impostos, eu mantenho esse povo que acreditam na minha palavra, nos meus ensinamentos, submisso a vocês. Eu evito que eles se revoltem e essas revoltas criem problemas para o Império Romano e principalmente para o imperador. E essas negociatas sempre foram feitas, até hoje ainda continua sendo feita, né?
de maneira diferenciada, certo? Mas estão sendo feitas. Então, hoje, algumas pessoas vão falar, mas que absurdo, né? Será que o povo, sabendo que os líderes religiosos negociavam sua fé com o poder da época político, ainda assim se submetiam? Gente, olha, até hoje, a gente nem discute muito isso, há pessoas que votam, por exemplo, em pessoas. Entendeu? Votam em pessoas. Não importa se aquela pessoa representa sanguinários, bandidos e o que quer que seja, mas vota naquela pessoa. Tá certo? Pronto. Então existem pessoas que, por exemplo, eu sou daquela determinada fé, não importa o que aquela fé fala, eu sou daquela fé. Pronto, acabou. Mesmo que o preço que todos vamos pagar, ela também inclusive vai pagar, mas ela vota em pessoas, ela acredita em fé, em títulos de fé. Se tem, se não tem lógica, se é certo, se é errado, não importa. Então, o ser humano sempre foi assim. Mesmo vendo, mesmo assim, assistindo os suntuosos templos religiosos dos hebreus, né? A vida confortável que os líderes da religião tinham, mesmo assim, eles continuavam fiel. E ponto final. Tá certo? São poucas pessoas que têm uma mente aberta de não se fixar em pessoas, tá certo? Mas em ideias, ideologias, propostas. Isso é muito difícil. Muitas vezes eu me torno uma pessoa conhecida, confiável, por algumas frases, palavras, ideias que eu venho pregando. Mas imediatamente quando eu mudo a minha prática, as minhas atitudes e até o meu falar, nós não nos atualizamos. Nós temos uma dificuldade enorme de nos atualizarmos. Porque depois que eu idolatro pessoas, essas pessoas, eu dou o meu, é como se fosse um cheque em branco de confiança para ela fazer o que ela quiser. Eu não quero mais nem sequer acompanhar. É como se eu idolatro pessoas. Enquanto nós estivermos tão pequenos assim para necessitarmos idolatrar pessoas, haverá sempre líderes, poucos líderes de grandes multidões. Bom, continuando, Jesus estava se dirigindo a uma sociedade estagnada, morta de esperança, não tinham mais esperança, eles não acreditavam que um dia poderiam ser livres da escravidão, tá? Mortas de sentimentos, como eles sofriam, como eles eram explorados, inclusive pelas altas taxas de imposto. Toda hora que eu falo assim, alta taxa de imposto, parece o Brasil agora, mas as altas taxas de impostos sendo cobradas. Então o povo estava massacrado, sofrido, lutando ali dia a dia para ganhar, digamos assim, o que era de direito, eles ganhavam como se fossem presentinhos, favores dados pelo governo na época. Então eles estavam sem fé nenhuma. É nesse momento que Jesus chega. Ele chega então, vai conversar com uma sociedade dessa e vai dizer qual seria a missão de um Cristo. Um povo esperando o seu Salvador estaria esperando o quê? Alguém que tiraria eles no mínimo da escravidão e daria o conforto e os sonhos que ele tanto esperava. E Jesus veio tirá-lo, porque a pior escravidão, gente, não é a escravidão física e material. Quando o povo está sobre uma escravidão física e material, e aqui é uma mensagem para nós, se hoje nós consideramos que o nosso povo brasileiro está sob uma escravidão, sobre uma opressão, é porque a nossa escravidão é psicológica. Tá? Ninguém oprime antes se não te aprisionar psicologicamente, emocionalmente. Então aquele povo estava assim porque eles já estavam morrendo emocionalmente, psicologicamente.
E o mestre se dirigia a essa sociedade, quase morta. O que ele poderia falar? O mestre tinha que trazer esperança, continuidade da existência, né? E começar então, para tirar o povo do atoleiro da desesperança, ele tinha que começar agora a falar de um futuro melhor. Caso o ser humano mudasse, a abrir sua mente, a compreender mais e parar de idolatrar. Daí, no concerto, continuando a leitura, no concerto das aflições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. Então, quando eu sou cristão, eu sei que a morte não existe. Então, eu só conheço, quando alguém fala morte, eu só entendo, só existe um tipo de morte. A morte da consciência, a morte quando eu me afasto totalmente de Deus, das leis de Deus, dos princípios da moral, da ética. Eu me torno um ser humano frio, calculista, maldoso, egoísta, explorador. Dessa maneira, nós entendemos que o espírito morreu. Ele se afastou de Deus. Deus é a luz, Deus é amor. Somos feitos imagem e semelhança de Deus. Se apagamos tudo que existe de semelhança à luz e o amor, morremos. Mas não deixamos de existir, nos afastamos, tá? De Deus. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. Quer dizer, com a falta da esperança de dias melhores, da mudança da situação que eles se encontravam naquela época, o povo parou de fazer caridade, de auxiliar, de se preocupar com o próximo, de evoluir, de crescer, parou de ser gentil, de ser pessoas boas. O coração, a alma estava endurecida, revoltada, e o coração estava paralisado. E aí vem a expressão, aí vem entre aspas, melhor te é entrar na vida, colocada entre aspas, representa a solução fundamental. Por quê? Porque o Cristo estava falando para um povo que estava afastado da vida. Agora vamos entender, eu posso usar dois caminhos para interpretar esse texto. O primeiro caminho, que vida o Cristo estaria falando? Jesus veio falar para um povo que estava morto, afastado de Deus, dos princípios de amor. Então ele queria dizer assim, voltem para a vida, entrem para a vida. É melhor você voltar para a vida, se aproximar-se de Deus, se aproximar-se da verdade, do bem, da caridade, do amor, né? Mas ele também pode dizer assim, olha, é melhor que um espírito, porque ele está dando a mensagem para os dois planos. Os que estão vivos, encarnados, é melhor você parar com essa vida torta, fria, egoísta e maldosa e voltar para a vida correta. Mas para os espíritos que não encarnaram ainda, é melhor vocês aceitarem entrar para a vida física, tá? Deficientes, coxo, cego, surdo, mudo, aleijado, seja o que for, é melhor vocês reencarnarem assim, ele está dizendo. Por isso que essa expressão, melhor te é entrar na vida, é uma expressão que representa uma solução fundamental, ou seja, se você está afastado de Deus, andando no mundo físico, reencarnado, volta para a vida. Não tem outro caminho. Volta para a vida eterna. Para voltar para a vida eterna, terá que voltar para a vida espiritual, focar a espiritualidade, Deus, o amor, a evolução. Lembrar que você é um espírito que está passando por um tempo na Terra. Você não é um corpo que está tendo periodicamente experiências espirituais. Não, você é um espírito
que está passando por um tempo na matéria. Mas já está dando a mensagem para os espíritos endurecidos, revoltados e tudo mais, que também obsediavam aquele povo na época, né? Porque quando morre um revoltado nesta vida, é mais um obsessor no mundo espiritual, impulsionando, inflando o ódio e a raiva daqueles que estão na Terra. Por isso que nós não acreditamos na sentença de morte. Porque a hora que você mata uma pessoa, um criminoso, um bandido, uma pessoa muito fria, um psicopata na Terra, ele vai obsediar um monte de pessoas do outro lado aqui na Terra. Então você está armando o criminoso de invisibilidade e imortalidade. Ele continua sendo criminoso. Bom, é melhor ele ficar atrás das grades, trabalhando com ele e tudo mais. Tá? Então representa assim uma solução fundamental. É um aviso para os dois planos. Acaso, ele está continuando a leitura, não eram os ouvintes pessoas humanas? Por acaso Jesus estaria dizendo só os espíritos? Porque quando a gente fica na ideia de que ele está dizendo que quando a gente reencarnar, que a gente aceite reencarnar, cego, surdo, mudo, coxo, aleijado, seja o que for, mas reencarnar, então ele estaria falando para os mortos, os desencarnados. Mas ele estava falando para uma pessoa que estava viva. Então ele está falando para um povo que estava morto de espiritualidade. Olha, volte para a vida. Tá? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, a vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus um motivo determinante dos renascimentos dolorosos. Ele vai explicar, né, por que nascem pessoas tão desiguais. Eu acredito que hoje em dia até uma criança nos pergunta por que alguns nascem perfeitos, outros nascem cegos, aleijados, pobres, miseráveis, estou falando. Em N situações já desde o nascimento em sofrimento, enquanto outros vão levar um tempo ainda para entrar em sofrimento, isso se cometerem muitos erros e se insistirem em cometer esses erros. Por que essa desigualdade, se tudo começa no nascimento? Quando eu vejo um adulto, um jovem, sofrendo, eu digo, isso é consequência de suas atitudes. Lógico, um jovem tem um passado, a infância. Um adulto tem um passado, a juventude e a infância. Mas e quando eu olho um bebê recém-nascido, que passado ele teve? Para dar a ele a explicação de que é castigo de Deus. Não tem sentido. E quando algumas vezes a gente encontra aquela explicação, não, é que os pais ou os avós cometeram erros e estão sendo castigados em gerações futuras. E alguns dizem até a terceira geração que está no Antigo Testamento. Bom, vamos entender isso. Nesse sentido, também não entra o senso de justiça nosso. Porque se meu pai cometeu um erro, se meu avô cometeu um erro, se meu tataravô cometer um erro, quem tem que pagar é eles, não eu que recém chego no mundo. Se eu já chego sem ter cometido erro nenhum e já pagando dívida dos outros, não tem justiça. Porque eu deveria pagar pelo erro que alguém cometeu e provavelmente usufruiu dele. Aí vamos entender aqui, ó. Meu pai rouba, gasta o dinheiro tendo uma vida tranquila e maravilhosa, e eu vou nascer na miséria para pagar o roubo que ele cometeu. Tem sentido isso para nós? De justiça?
Se nem o homem aceita, se nem a justiça do homem aceita pagar dívida dos outros, a de Deus é muito mais perfeita, não seria possível isso. Então, também não dá essa ideia. A reencarnação, então, nos mostra que se eu estou passando por uma situação neste exato momento, eu tenho motivos para passar por ela. Mas, se é um bebê que recém-nasce, que motivos eu teria nesta existência? Nenhum motivo. Em existências passadas, agora entra a reencarnação. Por isso, a reencarnação consegue explicar por que uma criança pode nascer cega, muda, surda. Ah, Guto, mas isso a genética nos fala. A genética nos apresenta explicações. O grande problema é como Albert Einstein nos diz assim: Deus não joga dados. Porque quando falamos da genética, estamos dizendo que só porque uma pessoa possui um gene que pode se desenvolver na vida física daquele feto, ele irá desenvolver. Não é verdade. Nós sabemos que gêmeos unifitelíneos podem apresentar doenças, deformidades, uma série de situações, e a ciência não conseguiria explicar. É importante nós entendermos que eu ter na minha carga genética predisposição não é certeza de desenvolvimento dessa predisposição. Mais uma vez, volto para uma coisa antes da carga genética. Olha, eu estou voltando, tá? Então, se é antes da formação do corpo, então não tem nenhuma célula criada ainda. Estou falando aqui, ó. Esse espírito está nascendo devendo algo para a consciência dele, para a lei de Deus, antes de formar a primeira célula dele. Como? Que absurdo! Nessa vida ele nem começou. Não nessa vida, porque esta vida é uma continuidade de outras existências. Se eu pensar assim, tem lógica. Se eu pensar que eu, Guto, não nasci nessa existência, e sim, o corpo meu foi criado, este corpo nesta existência, mas meu espírito eu trago de diversas existências, eu tenho muita coisa a acertar. Eu já cometi muitos erros e muitos acertos também. Então eu tenho uma história de existência que não começa com a criação material do corpo físico. E por isso eu acredito que a reencarnação tem mais lógica. Mas calma, vamos entendendo, vamos acompanhar o texto. Senão, eu estou jogando culpa na carga genética. Então eu estou dizendo assim, que geneticamente eu fui afetado. Eu estou dizendo que Deus não atua. Eu estou dizendo que Deus deixou que a carga genética atuasse em bebês que não tem nem sequer condições de escolher, lucidez para escolher, e ele permitiu que uma carga genética punisse alguns bebês mais do que a outros. Teria sentido isso na nossa mente? Um ser perfeitamente ou absolutamente bom? Ele não seria bom. Justo? Talvez não seria justo, porque a matéria não tem senso de justiça. Continuando a leitura, Jesus dá o determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos, paralíticos de berços, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensável
ou indispensáveis à felicidade por vindoura. Então, quando eu vejo alguém que nasceu com uma debilidade orgânica ou com determinados problemas existenciais, em que ela luta, e a gente só consegue classificar que é um problema existencial porque ela luta para sair daquela situação que ela se encontra. Aqui fica mais fácil falar de problemas físicos, mas existem outros problemas kármicos na área financeira, relacionamento, espiritual, profissional. Bom, então, quando eu vejo as pessoas lutando para sair daquilo, mas tendo lutando para sair, eu penso assim, puxa, o que será? Nós cristãos somos levados a pensar assim, o que será que essa pessoa fez de tão grave que ela aceite a se submeter a vir numa existência, nesta vida atual, com essa debilidade orgânica? É algo muito sério, porque ela carregando essa debilidade orgânica, ela tinha dois caminhos: ou ela carregava essa debilidade orgânica, ou ela carregava a culpa do erro que ela cometeu. Então, a debilidade orgânica ocupa a mente dela, a cabeça dela, para que ela, se preocupando com o problema, em sair do problema e resolver o problema, ela não se detém tanto na autodestruição que a culpa pode levá-la. Imagina você reencarnar lembrando que matou milhares e milhares de crianças, decapitou milhares e milhares de crianças e depois ateu o fogo. Você lembrando, não é só lembrando, visualizando as cenas, escutando os choros, os gritos de piedade da mãe. Você conseguiria dormir numa nova reencarnação? Porque nós estamos hoje em um outro momento da Terra, onde isso é visto como algo absurdo. Então, você não teria condição lúcida de viver uma vida normal, uma vida social. Então é melhor, por exemplo, nesse caso, se você achar que as lembranças vão te perturbar mais, você talvez nasce com um problema de memória. Se você achar que suas mãos sempre vão lembrar do sangue que você verteu dessas crianças, é talvez melhor nascer sem as mãos, ou a mão com a qual você segurou a espada ou o instrumento. Se é sua vista que mais vai te lembrar, te remeter àquele passado, porque tem uma ligação aqui, você continua existindo, você é uma continuidade de existência. Alguma coisa no seu corpo lembra você ao passado, e você quer se libertar disso para poder ter a chance de viver uma vida mais adequada e refazer o mal que você cometeu. Não tem como voltar atrás e refazer, tem como continuar fazendo de maneira diferente. Então, você pede para vir nascer sem as mãos. E enquanto você estiver lidando para aprender a viver neste mundo sem as mãos, você não tem as lembranças do que você cometeu. E se souber passar pela prova que você pediu, você recupera sua mão quando você desencarnar, porque o espírito não fica sem mão. Quem perdeu a mão foi o corpo físico, não o espiritual. Nosso espiritual está completo, perfeito. Mas se você se revolta, e provavelmente irá cometer mais erros ou agravar os mesmos erros, aí as coisas vão começar a ficar mais problemáticas para as futuras reencarnações. Então temos que tomar muito cuidado. Precisamos aceitar, né? Muitas vezes, quando lutamos para resolver um determinado problema e aquele problema não é resolvido, é melhor acalmar e tentar conviver com esse problema de maneira mais positiva.
não permitindo que aquilo nos destrua, porque isso é uma forma de rebeldia, de não aceitação. Muitas vezes o espírito é convencido em reencarnar com aquela debilidade física, mas ao reencarnar e ver e sentir o desprezo da nossa sociedade, a dificuldade de viver neste mundo com aquela debilidade, então ele começa a se revoltar, volta, fraqueja. Kardec fala muito, o espírito não retrocede, mas a gente fraqueja. Não achava que seria tão difícil, e de repente é. Por exemplo, vamos dizer que numa determinada época, vir cego não era algo tão ruim assim, não era tão mal visto. As coisas mudam no passar do tempo, e de repente ele reencarna numa época em que os cegos são vistos como endemoniados, né? Então, quando ele aceitou aquela possibilidade de vir cego, ele ainda não tinha passado pela experiência de ser excluído ou acusado de estar com demônio. Ele lembrava de que os cegos da época que ele teve experiência eram cegos desprezados, mas não perseguidos como endemoniados, né? E agora, apesar dos benfeitores orientá-lo que não seria fácil esclarecer, uma coisa é eu saber o que eu vou enfrentar, outra coisa é eu enfrentar, experimentar, viver aquilo. Então, muitas vezes o espírito, experimentando a prova que ele pediu para se libertar da culpa da consciência dele e viver em paz, mais equilibrado, ele fraqueja e aí ele se revolta. Entendeu? Aí, às vezes, chega no máximo da tentativa de suicídio, que é não aceitar a reencarnação dele com aquela debilidade. Aí entra o papel dos benfeitores, desencarnados e encarnados. Os benfeitores desencarnados é tentar, toda vez que ele dorme, fazê-lo aceitar as provas. E o do encarnado também deveria ser assim. Toda vez que ele reclamasse da dificuldade, é alimentá-lo na esperança, na força de que, vamos, continue, a vida é assim, porque não há solução para tudo. Há apenas, muitas vezes a solução não é eliminar aquilo que chamamos de dificuldade, mas enxergar de maneira diferente aquilo que chamamos de dificuldade. Quando mudamos a forma de encarar, de ver, de entender aquilo que estamos passando, muitas vezes já solucionamos. Porque aquilo que tem que acontecer. São fatos, né? Eu não vou mudar o mundo, eu posso mudar a mim mesmo, a minha visão em relação ao mundo. O mais importante é que eu me liberto. Porque quando eu penso em mudar o mundo, eu quero libertar o mundo. Mas ainda estou preso a um problema. Vou explicar isso para vocês entenderem. Vamos supor que eu nasci cego. Então, se eu quero libertar o mundo da cegueira, se eu quero descobrir a cura da cegueira porque eu sou cego, olha, é bom, mas eu continuo pequeno. Porque eu ainda continuo não aceitando a cegueira, não sabendo lidar com a cegueira. Por isso, eu vou tentar descobrir a cura da cegueira. Vamos supor que eu consiga, eu sou um cientista e descubro uma vacina, um remédio, um colírio, e que todo mundo agora é curado, inclusive eu passo a enxergar e todo mundo vai passar a enxergar. Qual é o problema disso? Eu não cresci. Eu ajudei muitas pessoas, mas eu não aprendi a viver com a cegueira. Um benfeitor diria para mim: o que é importante, você voltar a ver no corpo físico ou aprender a ver sem os olhos? Aprender a ver tudo que os olhos não enxergam, que é a realidade da vida. Bom, como espírito, é preferível continuar cego e superar a minha deficiência visual através da visão espiritual.
porque aí eu estou evoluindo, tá certo? Aí eu não tenho mais medo de um dia ficar cego, porque se eu curo e fico cego, eu lutei para curar pessoas, e a minha cegueira, eu tenho que tomar um cuidado se eu não estou fugindo com medo de enfrentar algumas situações que é a cegueira. E se isso for verdade, agora eu tenho mais medo ainda de voltar a ficar cego. Compreendeu? Quando eu passo por uma experiência de maneira a me libertar daquilo que me escraviza, me aprisiona, me cerca, me tortura, me maltrata, é eu que me liberto da situação. A situação continua existindo e vai atingir outros que também vão se libertar. A ideia não é resolver inúmeros conflitos, mas eu devo decidir como lidar com os conflitos, com o que me atormenta, com o que me desequilibra. Dessa forma, eu me torno mais forte, maduro. Eu não tenho medo mais daquela circunstância na minha vida. Se eu pensar como benfeitores, então eu ponho numa sala de aula um grupo de alunos, eu tenho 10 alunos. 5 alunos eu ponho dentro de uma sala de aula, um local fechado, onde eles nunca vão passar fome e nem sede. 5 alunos eu ponho numa sala de aula que eles terão que trabalhar para comer e beber. Depois de 10 anos, quem estará mais maduro? Os que trabalharam, os que lutaram, né? E aprenderam a se equilibrar nessa luta de trabalhar, comprar sua comida, sua bebida. E aqueles mimados, eles se encontram. O problema, aqui que eu estou querendo mostrar é, eu devo eliminar o trabalho do grupo que trabalha? O problema é o trabalho? Não. O problema é como o ser humano lida com a suposta tese de trabalhar. Aqueles ali estão fracos. O dia que eu impor algo para eles, vou querer todo mundo morrer. Estes daqui, eu posso até escravizá-los e eles vão continuar trabalhando. Eles estão mais fortes, eles são mais resistentes, eles são pessoas mais capazes, eles se adaptam, eles se superam. Essa é a ideia da espiritualidade. Não eliminar as dificuldades, mas fazer com que o ser humano se supere, evolua, amadureça, cresça e se desenvolva. E as situações continuarão existindo, e há uma coisa muito interessante, as situações elas vão na direção de quem necessita. Por isso que os espíritos superiores não vêm na Terra para eliminar os problemas do mundo. Porque os problemas só tem quem os possui atraindo-os. Depende da sua necessidade é que você atrai as circunstâncias. Compreendeu? Então, não é problema as circunstâncias. Se você se libertar, se você evoluir, se você crescer, aquela circunstância não chega mais até você, mas vai chegar a quem precisa. Porque é necessário o escândalo. Nasce na Bíblia, então a gente precisa ter uma pedra de tropeço. Não tem jeito. É aquela ideia, né? Eu estou numa estrada cheia de pedras. E essa estrada é muito bonita. Alguns nem enxergam a pedra da beleza da paisagem. E outros só vão reclamar da pedra no caminho. Mas o problema é a pedra? Não é a pedra. Depende de quem caminha na estrada de pedra. A ideia deles é que todos passam pela estrada de pedra observando a natureza. E deixa as pedras para lá, porque elas têm funções para cumprir. Quando nós lutamos com um suposto mal, porque o mal não existe, o que nós chamamos de mal é o que nós não concordamos, não achamos justo, não aceitamos. Ele não é mal, ele é necessário para o equilíbrio. Então as pedras, a gente pode não gostar que está no caminho, mas elas existem por uma necessidade.
certo? O mato, a gente não gosta, mas existe. Tudo no universo está absolutamente certo no seu devido local. É nós que não compreendemos e não interagindo com a lei de Deus, não enxergamos, não entendemos a harmonia que aquilo está. E aí o homem é que desequilibra, tentando sempre fazer as coisas do seu jeito. Senão, está tudo certo. Então vamos lá. Então ele está dizendo que a reencarnação é a forma, a teoria que justifica todas essas diferenças chocantes que existem na humanidade. Doenças, situações financeiras. Eu estou falando, mas calma lá, não estou falando. Tudo aquilo que eu luto e trabalho para eliminar, tá? Ou que às vezes eu não sou capaz, a humanidade ainda não é capaz de eliminar. Quanto à imagem do fogo eterno é colocado entre aspas aqui, incerta nas letras evangélicas. Esse tal do fogo eterno foi um enxerto colocado na nossa escritura, mais um dos enxertos colocados. Quando você vai na literatura hebraica original, não tem eterno, tá certo? E nem o fogo nessa condição. Mas vamos deixar, porque é aquilo que eu falo, né? Por mais que eles mudem e modifiquem as coisas, ainda é possível, os bons espíritos usam aquilo para dar sentido nas explicações. Então vamos lá. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição. Por quê? Enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, quer dizer, em equilíbrio, não com Cristo lá no céu, nos altos planos e tudo mais, isso não. Com Cristo no coração, na consciência, será impelida a fazê-lo, através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, é para isso que somos imortais, os processos purificadores permanecerão. Aí ele fala, agora ele vai falar, ó, igualmente como o fogo material. Então, quando a pessoa colocou lá o fogo eterno, ele fala, não tem problema, dá de usar essa palavrinha fogo. Não tem, o fogo ele só existe porque ele tem uma condição ambiental e uma condição de combustível para ele acender e se manter. Terminado o seu combustível, ele apaga. Tá certo? Então, os processos purificadores, o sofrimento, as dificuldades, elas continuarão como fogo material, enquanto houver combustível que o mantém, o clima que o dê condição da sua existência, que existirá na Terra enquanto seu curso perdurar no tempo. Enquanto eu estiver dando na minha existência o combustível para o meu sofrimento, o sofrimento continuará. Mesmo quando eu desencarno, perdi o meu corpo físico e ainda mantenho o combustível do sofrimento, eu continuo sofrendo no mundo espiritual. Vamos entender. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu nasci aleijado e nunca aceitei ser discriminado na minha sociedade, carregar esse fardo do aleijado. Acho que eu nunca vou ser feliz porque sou aleijado. Porque a ideia é que você, numa cadeira de roda, vai disputar para Olimpíadas, as Paralimpíadas. Tá certo? Vai viver sua vida, vai casar, vai trabalhar. Nada te impede de caminhar. Só lembra que você nunca terá as mesmas oportunidades que uma pessoa com 2 pernas. Se você souber disso, tá ótimo. Mas você não está impedido de alcançar absolutamente nada dentro das suas limitações. Todos nós temos alguma limitação, desde que eu esteja bastante consciente qual é a minha limitação e que eu posso chegar dentro da minha limitação onde eu quiser. Pode observar. Então, se eu não aceito a vida
paraplégico ou sem as duas pernas, no mundo físico, e morro revoltado, no mundo espiritual, quando eu despertar, eu continuo revoltado e continuo aleijado. Não recupera as duas pernas enquanto eu não fizer as pazes com a lei de Deus. Então, mesmo na espiritualidade, eu continuo sem as minhas pernas, até que eu entre em equilíbrio, porque eu não estou falando que, Emmanuel não está dizendo que o combustível do seu sofrimento, enquanto ele houver, enquanto ele existir, vai existir o sofrimento, como o fogo, enquanto houver o combustível, haverá o fogo. Então, qual é o seu combustível? O que está te fazendo sofrer? Inaceitação das faltas da perna, rebeldia contra as leis de Deus, achar que foi injustiçado, achar que Deus errou com você. Isso faz com que você crie uma revolta e afasta-se de Deus, da harmonia interior, da paz interior, da alegria interior, do prazer da vida, dos sentidos. Quando você morre, você continua revoltado, sem as duas pernas, e o combustível de sofrimento continua do outro lado. Tá certo? Então, não vai ter que eliminar o combustível do sofrimento na Terra, para quando passar por outro lado, passem ele. E aí, então, igualmente, o fogo material, que existirá na Terra enquanto seu curso pendurar no tempo, com utilidade indispensável à vida física. O fogo é indispensável à vida física. Usou-se 2 símbolos, e eles conseguiram ainda fazer com que esses símbolos colocados ali na Bíblia pudesse dar um sentido para a explicação. Até isso é uma coisa muito interessante. Quando eu quero adulterar uma verdade, no momento em que eu vou adulterar, eu tenho uma ideia, eu tenho uma intenção. Mas no momento da adulteração, no momento que eu vou adulterar aquilo ali, parece que a espiritualidade me toma e aí sugestiona um termo que na minha cabeça eu estou colocando exatamente de acordo com o meu desejo, mas que para as futuras gerações aquele termo que foi te sugerido não vai mudar o sentido. É fantástico a lei de Deus, está presente em absolutamente tudo. Então, aqui nós entendemos que a reencarnação é essa explicação lógica, é uma explicação que pacifica muito a nossa maneira de ver as desigualdades da vida, os sofrimentos e o destino nosso. Muito, muito, muito. Eu não conheço uma religião tão pacificadora, com essa teoria pacificadora chamada reencarnação. Não conheço. Alguém, se conhecer, pode colocar aí para mim, fazendo favor no comentário, pode deixar escrito no comentário aí para mim.